Quero compartilhar um pouco com vocês sobre a história de Sansão. Alguém muito conhecido. Tem alguém aqui que nunca ouviu falar de Sansão? Levanta a mão aí para caso. Ninguém. Eu acho que até no mundo a história de Sansão ela é conhecida, né, irmãos? E quanto mais dentro da igreja. Mas existem alguns princípios muito importantes dentro da história de Sansão que podem nos ensinar muito, e é sobre isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Abriram a palavra em Juízes 13? Vamos ler. Nós vamos ler o versículo 1 ao 5. Primeiro. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E o que aconteceu depois disso? Manoá, que era o esposo daquela mulher, ele ouviu aquele relato da sua esposa e ele falou: Deus, se esse anjo apareceu, se esse homem apareceu, que até então eles nem sabiam que era um anjo, né? Se esse homem apareceu a minha esposa, faz com que ele apareça novamente para falar comigo. E aí no versículo 11, o anjo aparece novamente e o que acontece? Versículo 11, Manoá levantou-se e seguiu a mulher. E quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Essa aqui é a pergunta que todo pai deveria fazer na vida para o Senhor. Será que você já fez essa pergunta para o Senhor? Você que é pai, mãe. Como eu devo criar esse menino que o Senhor me confiou, Senhor? O que ele deverá fazer? Será que já se perguntou assim para o Senhor acerca dos seus filhos? Fiz essa pausa aqui. Agora vamos para o versículo 24. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. E ele cresceu e o Senhor o abençoou. Quando a gente vê o início da história de Sansão, a gente pensa: uau, mas que história linda, vai ser uma história de sucesso. É ou não é, gente? Se eu parasse aqui a história, se você não ouvisse mais nada acerca da história de Sansão, eu tenho certeza que você falaria assim para mim: certeza que ele foi um homem de sucesso. Olha que início incrível que ele teve na vida dele, não é mesmo? Olha que chamamento. O Senhor que apareceu ali para aquela mãe, para aquele pai, e disse que ele nasceria. Diz que ele viria. A mulher era estéril. Gente, que história linda. E talvez a gente olhe e a gente pensa: uau, ele já nasceu com um propósito. Sansão nasceu com um propósito bem definido pelo próprio Deus. Deus falou: ele vai iniciar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Naquela época, Israel era governado por juízes. Irmãos, Sansão não foi o primeiro juiz, nem o último e nem o único. Existiram vários juízes. E existia no livro de Juízes, quando você lê o livro de Juízes, e eu estou falando aqui de algo que no Kids nós estamos estudando o livro de Juízes. Quem sabia disso? Lá no Kids a gente está estudando o livro de Juízes. Então, se você tem filho, você pode perguntar para o seu filho que ele está craque em Juízes. E no livro de Juízes a gente percebe que havia uma grande oscilação no povo de Israel. Eles se arrependiam, voltavam ao Senhor, abandonavam os falsos deuses. E aí o Senhor os ouvia, os libertava das mãos daqueles que os oprimiam. Mas o que acontecia? Eles mais uma vez voltavam para o caminho do pecado. E mais uma vez faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o que acontecia?
os seus opressores vinham mais uma vez e os oprimia. Então era diante desse quadro que o Senhor apareceu à esposa de Manoá para dizer que eles gerariam um filho, que é libertar o povo disso, dessa opressão. Essa opressão era terrível. Sempre que vinha uma opressão, o povo de Israel perdia, eles sofriam, eles eram colocados como escravos muitas vezes, queimavam suas plantações, era uma opressão terrível. Mas o Senhor levantou Sansão, colocou Sansão ali para derrubar aquilo, para libertar o povo de Israel. E assim como Sansão nasceu com um propósito incrível, eu quero te dizer algo. Você também nasceu com um propósito incrível. Deus planejou o seu nascimento, Deus planejou a sua vida. Antes mesmo de você ser colocado no ventre da sua mãe, antes mesmo de você ter consciência da sua existência, Deus já tinha um plano incrível para você. E Ele te criou para algo grande. O nosso Deus é um Deus grande que nos criou para algo grande. Mas Sansão, ele se perdeu no meio do caminho. Você já deve conhecer a história, eu vou compartilhar alguns momentos da história de Sansão aqui com vocês, fazendo um panorama geral. Mas a gente já sabe que a história de Sansão não foi bem como aquilo que o Senhor aquilo que o Senhor queria para ele. E a gente sabe tanto que a história de Sansão não foi tão boa, que a gente não vê as pessoas colocando o nome no filho de Sansão, é ou não é? Alguém conhece algum Sansão? Gente, é raro. Olha, uma pessoa. É raro. Sansão é raro. E olha que o significado do nome de Sansão não é ruim. O significado é pequeno sol. Ou seja, é um significado bom. Poderia colocar em muitas crianças. Mas por que muitas pessoas não colocam? Por causa da história de Sansão. Porque a história de Sansão ele não cumpriu o propósito que Deus tinha sonhado para ele. Ele não cumpriu na vida dele aquilo que o Senhor tinha sonhado para ele. Mas aqui está a minha pergunta para você. E você? Você está vivendo o seu propósito de vida? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Você está vivendo o seu propósito? Eu quero te dizer que o seu propósito final não é a salvação. O seu propósito final de vida não é ser salvo e ir para o céu e acabou. Se o seu propósito fosse esse, no momento que você entregava a sua vida a Jesus, confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, papuf, você já podia morrer aqui na hora e já ir para o céu. Cumpri meu propósito na terra. Mas não, irmãos, o nosso propósito final não é a salvação. Não para na salvação. Eu diria que a salvação ela é a porta. Depois tem um caminho a você percorrer. Existe um propósito de Deus para a sua vida que precisa ser cumprido. E todo membro do corpo de Cristo, quem aqui é membro do corpo de Cristo? Você é membro do corpo de Cristo? Deixa eu dizer, se você é membro do corpo de Cristo, há um chamado especial para a sua vida. Há um propósito de Deus especial para a sua vida. Nós sabemos do propósito geral de Deus. Na palavra, muitas vezes nós encontramos um propósito geral, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, por exemplo. Então, é propósito de Deus para todas as pessoas que elas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como a palavra de Deus diz lá em Timóteo. Há um desejo do Senhor que esse propósito se cumpra na vida de todos. Mas não é apenas isso. Não para aí. Deus tem algo específico para você. Há algo que você carrega que o mundo espera ver. Há algo que Deus colocou em você exclusivamente, que vai ser a solução para muitas pessoas. E talvez você ainda não sabe o que é. Talvez você se questione, meu Deus, qual é o meu chamado? Eu quero te dizer, há um propósito para você. Se você é membro do corpo de Cristo, há um propósito para você. O pastor Luciano Subirá até diz o seguinte, a não ser que você seja uma verruga, ou um apêndice, né, que se tirar não faz falta. Se você for uma verruga no corpo de Cristo, aí tudo bem. Não faz, talvez você não tenha. Mas, na verdade, se você fosse isso, na verdade, você não faria parte do corpo de Cristo. Se você faz, há um propósito para você e você precisa descobrir que propósito é esse. Porque você só viverá a plenitude do que o Senhor tem para você, se você estiver dentro do seu propósito de vida. Quando você chegar no final da sua vida, será que você vai poder dizer assim, eu vivi com exatidão
os planos que Deus tinha para mim. Será que você vai chegar no final da sua vida e vai dizer isso? Eu vivi com exatidão aquilo que o Senhor me criou para eu ser. Ou será que haverá um senso de frustração? Um senso de, meu Deus, perdi os meus dias. Que o Senhor nos livre disso. Sabe, como viver esse propósito que o Senhor nos chamou para viver, que o Senhor nos criou para viver? Existem princípios que nós extraímos da história de Sansão, que podem nos levar a viver esse propósito. Para viver o seu propósito e não se perder, em primeiro lugar, você precisa obedecer ao Senhor integralmente. Em primeiro lugar, se você deseja viver aquilo que o Senhor te criou para viver, você precisa obedecer ao Senhor integralmente. Quando a gente olha aqui em Juízes, no capítulo 13, versículo 4 e 5, a gente vê que Deus deu uma ordem ali para a esposa de Manoá, mãe de Sansão. O Senhor falou: tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Não passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Sabe, irmãos, a gente percebe que havia uma ordem ali, uma direção de Deus para para Sansão, de que ele deveria ser separado, nazireu. O voto de nazireu era um voto que lá em Número 6, Moisés descreve ali com detalhes. Era um voto onde aquela pessoa ela era dedicada, separada exclusivamente para o Senhor. Então era isso que o Senhor queria para Sansão, que ele fosse separado e que ele não tocasse em animais mortos, em cadáveres, na verdade de uma forma geral. Nada morto Sansão poderia tocar. E havia uma ordem geral para o povo de Israel de que eles não se casassem com outros povos. Essa é uma ordem muito clara na palavra de Deus. Eles não deveriam se misturar com outros povos. Mas o que aconteceu? Sansão obedeceu ao Senhor integralmente? Vamos ver. Lá em Juízes 14, 1 ao 3. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: eu vi uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Sansão de cara não obedeceu. E ele, depois disso, quando a gente vê aqui mais para frente, no versículo 8 de Juízes 14, ele quebra mais uma ordem de Deus, que ele, por ser nazireu, não deveria tocar em cadáver. E o que aconteceu? Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Ele tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. E quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por que ele não contou? Porque aquilo era errado. A gente sabe muito da história de que Sansão matou o leão com a mão, né? E a gente conta para as crianças essa história, muitas vezes. Sansão era fortão e ele matou o leão com a mão. Uau, sim. Mas depois o que ele fez foi terrível. Ele desobedeceu. Ele não deveria tocar em cadáver. E ele fez isso e ainda levou para os seus pais, fingindo que nada tinha acontecido. Faltava a ele temor. Sansão não obedeceu a Deus. Ele não obedeceu à direção de Deus. E você? Você tem obedecido à palavra de Deus? Muitas vezes nós estamos longe de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, simplesmente pelo fato de não o obedecermos. Existem regras, existem princípios da palavra de Deus muito claros para nós, mas muitas vezes nós não os obedecemos. Nós preferimos fazer algo contrário
àquela direção do Senhor. E por isso a gente se afasta do propósito de Deus para a nossa vida. E para viver o seu propósito, a obediência ela precisa ser integral. Como assim? A obediência ela não pode ser parcial, a obediência precisa ser integral. Sansão, quando ele estava com Dalila, mais para frente a gente vai ver, ele tinha ali os seus cabelos longos ainda. Ou seja, essa parte da direção de Deus para ele estava obedecendo. Era conveniente. Seus cabelos estavam longos, ele estava obedecendo. Mas o seu coração já estava longe de Deus. Ele estava inclusive com uma mulher filisteia, que Dalila era do povo filisteu. Ou seja, a obediência dele era parcial. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos da mesma forma. Obedecemos aquilo que nos é conveniente. É conveniente vir aos cultos. É conveniente ter uma religião. Mas não deixamos a pornografia que está consumindo o casamento. É conveniente levantar as mãos na hora do louvor. Mas eu não abandono o meu pecado da mentira, que me faz ganhar mais dinheiro no trabalho. Muitas vezes nós obedecemos de forma parcial ao Senhor. Mas essa parcialidade nos afasta do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos deixa cada vez mais distante daquilo que o Senhor sonhou para nós. Foi o que aconteceu com Sansão. Irmãos, esses foram os primeiros relatos. O relato de quando ele se apaixona por uma mulher filisteia, que era o seu primeiro casamento, que não era Dalila. Foi uma outra mulher. Ele se apaixonou por ela primeiro, foi o primeiro relato ali. E ele queria ela. E ele depois tocou no cadáver. Ele desobedeceu a Deus diversas vezes, sem temor, sem arrependimento. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que a obediência é crucial para o Senhor. Por isso que lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Naquele contexto, o que Samuel estava falando ali para Saul é que era melhor ele obedecer às direções de Deus do que oferecer sacrifícios ao Senhor. Muitas pessoas entregam sacrifícios ao Senhor. Talvez você faz muitas coisas para o Senhor, mas a obediência está sendo parcial. Pois Deus te diz, antes que você tivesse me obedecido e não me entregado nenhum sacrifício. Hoje o Senhor nos chama para a obediência integral. Muitos de nós cumprimos protocolos religiosos, mas sem vida. Obedecemos a Deus parcialmente, de forma parcial. Eu sei que enquanto eu falo aqui, o Espírito Santo ministra ao seu coração. Em que área você não está obedecendo à direção do Espírito Santo? Em que área na sua vida você precisa obedecer ao Senhor de forma integral? E aqui, irmãos, eu quero levar você a um nível mais profundo. Eu não quero falar apenas de pecados grosseiros, que às vezes nós consideramos assim, Deus já fez a obra em minha vida. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, e eu compartilhando com ela, eu falei sobre isso. Eu falei, a obra do Senhor em nossa vida, ela está acontecendo. Ela não foi concluída. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. A gente acha assim, opa, fui salvo, pronto, sou crente, acabou. Deus já transformou tudo que tinha em mim. Parei de beber, fumar, roubar. Agora eu sou crente, então acabou a obra de Deus na minha vida. Não, irmãos. Deus, a obra que Ele vai fazer na nossa vida é de apuração. E a nossa obediência, ela precisa ser integral, a detalhes. Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus no que diz respeito a nos humilharmos? Porque é fácil, às vezes, a gente olhar para pecados grandes e falar, não, mas eu não traio a minha esposa. Tá, mas você a perdoa quando ela erra com você? Ou você guarda o rancor durante uma semana? E esses dias o Senhor falou comigo sobre isso. Eu e meu esposo tivemos algum atrito, assim, eu não lembro exatamente o que era. E eu falei,
Ele vai ver, eu vou fechar meu coração, não vou ficar conversando com ele. Alguma esposa conhece isso? Por favor, irmãs, levantem a mão, não me deixem sozinha. E aí, eu fechei minha cara e fiquei assim, meio que fechada. E aí, um dia, Deus ministrou no meu coração enquanto eu estava no devocional com a minha filha, minha bebê, de 1 ano e 6 meses. Nós oramos todos os dias e lemos a Bíblia com os nossos filhos. E enquanto eu estava no devocional com a minha filha, o Senhor ministrou no meu coração. E falou, Jesus faria isso? E naquele momento eu falei, não vai ser a minha justiça humana que vai mudar ele. Não vai ser eu fechar a cara, eu me trancar, eu guardar mágoa, ressentimento que vai gerar transformação. E naquele dia eu falei, Senhor, me perdoa, eu quero ter um coração como o teu. Eu preciso ter um coração perdoador como o seu. Sabe, irmãos, o problema é que muitas vezes a gente acha que a obediência é só a situações muito exageradas. Mas a gente esquece de obedecer ao Senhor no dia a dia, nas coisas simples da nossa vida. E é nisso que nós precisamos obedecer. Amém, irmãos? O Senhor deseja de nós obediência integral. Algumas vezes, essa obediência também está ligada, relacionada ao chamado de Deus para as nossas vidas. Talvez o Senhor está te chamando para algo. O Senhor está te chamando para o ministério. Mas você não quer obedecer, você quer decidir para onde você vai. Você quer decidir o que você vai fazer do seu ministério, o que você vai fazer da sua vida. E aí eu até me lembro, tenho uma discípula minha do Kids, que é a Bárbara, e ela conta que quando ela orava, Deus, onde o Senhor quer me usar? Qual é o seu propósito para a minha vida? Ela disse que orava assim e falava assim, Deus, onde o Senhor quer me usar? Eu sei que não é no Kids. Onde é, Deus? Ela já queria determinar para Deus, em qualquer lugar, menos no Kids. Pois era no Kids que Deus queria usá-la. E o Senhor a levou para lá, e hoje ela é uma bênção. Inclusive hoje é a equipe dela que está ministrando para a vida das crianças. E hoje ela é usada pelo Senhor. Mas muitas vezes nós fazemos esse tipo de oração. Deus, me usa aqui, nesse lugar. A gente não está disposto a falar, Senhor, eu quero obediência integral. Sabe, irmãos, eu falo por mim. Eu precisei passar por isso. Anos atrás, eu não era casada ainda. Eu liderava as jovens na época. E o meu pastor, lá em Goiânia, isso. Porque quem não sabe, eu sou goiana, né, gente? Deu para perceber o sotaque, né? E lá em Goiânia, e o meu pastor me deu a direção para eu pastorear as crianças, liderar crianças. Irmãos, pensa numa pessoa que resistiu. Falei, eu não. Deus tem coisas maiores para mim. Era inconsciente. Eu não pensava isso de forma tão clara, né? Mas lá no fundo eu pensava assim, o quê? Crianças? Tem gente que nem sabe da existência do ministério infantil. Eu às vezes pensava assim, não, Deus me chamou para outras coisas. E eu tive muita resistência em obedecer, irmãos. Mas a partir do momento que eu quebrantei meu coração diante do Senhor, eu falei assim, Senhor, eu vou te obedecer. Então eu vou começar no ministério infantil em obediência ao meu pastor. Irmãos, o propósito de Deus fluiu na minha vida. Talvez o que pode estar faltando para fluir o propósito de Deus na sua vida é a obediência integral. Que hoje, em nome de Jesus, diante do Senhor, você fale, Senhor, eu vou te obedecer integralmente, não apenas no que me é conveniente. Amém? E segundo princípio que nós aprendemos com Sansão. Primeiro princípio é que nós devemos obedecer ao Senhor integralmente. O segundo princípio para nós vivermos o nosso propósito e não nos perdermos no caminho como Sansão é não siga o seu próprio coração. Sansão era um homem que era guiado pelo seu próprio coração. Ele não dominava o seu espírito. A gente vê aqui dentro da história, quando Sansão, ele quis casar com aquela mulher filisteia, a primeira mulher, que a Bíblia não diz o nome. Ele quis se casar com aquela primeira mulher, estava tudo pronto, teve a festa de casamento. Na festa de casamento, ele propôs um enigma para todo mundo, que era um enigma que falava sobre ele ter tirado o mel da boca do leão. E o que aconteceu? Ninguém descobriu o enigma.
E os irmãos da noiva e toda a família da noiva ali começou a ficar indignado. Como assim? Nós não sabemos, nós precisamos saber. Tira de Sansão qual é o enigma. E aquela mulher filisteia começou a importunar a Sansão, até que Sansão falasse o que era o enigma. Sansão disse a ela. Ela contou aos seus irmãos, contou à sua família. A sua família chegou até Sansão e falou: descobrimos o enigma. Você tirou mel da boca do leão. Sansão, que era cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito. Sim? Sansão era um homem manso. Sim? Que dominava a sua ira. Não, irmãos, ele não era. Ele se irou. E quem ganhasse o prêmio do enigma, se eles descobrissem, Sansão deveria dar 30 roupas, vestes. 30 roupas, vestes ali, especiais para eles. O que aconteceu? Sansão se irou. Foi lá numa outra cidade do povo filisteu. Matou 30 homens para tirar suas roupas. Tirou as roupas, foi lá e entregou as roupas. Olha que absurdo. Ele não era um homem controlado, irmãos. Ele era um homem que agia no ímpeto. Depois disso, ele voltou para sua casa. Passou um tempo, ele falou: vou lá buscar a minha mulher. Porque ele deixou a mulher para trás. Vou lá buscar a mulher. Só que quando ele chegou lá, o pai daquela mulher tinha dado a sua filha para o amigo do noivo, que a Bíblia diz que é como se fosse o homem que estava junto ali com o noivo. Imagina isso. Não, é que você foi embora, eu dei ela para o seu amigo aqui. Fica com a irmã. O pai ainda fala: fica com a irmã, olha como ela é bonita. A Bíblia diz mais ou menos isso. O que Sansão falou? Ficou irado. Aí vem a história. O que ele fez? Ateou fogo nas raposas, nos rabos das raposas, e soltou as raposas nas lavouras dos filisteus. O que você acha que o povo filisteu fez? Ficou feliz com ele? Ficou irado. Só que como o povo filisteu não podia pegar Sansão, o que eles fizeram? Eles falaram: por que ele fez isso? Aí eles contaram a história. Foi porque a mulher dele foi dada para outra. Sabe o que eles fizeram? Mataram a ex-esposa dele, né? Que não chegou a consumar o ato, mas matou aquela noiva dele, o seu pai, e teve uma chacina ali. Outros morreram, outros sofreram, porque um homem não estava vivendo o seu propósito. Olha que terrível. Quando você não vive o seu propósito de vida, não é só você que é atingido, não, irmão. A sua casa é atingida. Seus amigos, seu trabalho, todas as pessoas que convivem com você, elas sofrem, elas padecem por você não estar vivendo o propósito que Deus te chamou para viver. E diante daquilo, Sansão foge. E aí, vem os filisteus atrás dele querendo matá-lo. E aí entra numa cidade e o povo de Israel fala: mas espera aí, por que vocês estão entrando aqui, filisteus? Eles falam: não, é porque a gente veio pegar Sansão. Então tá, a gente vai entregar ele para você. Amarram Sansão, fala: Sansão, olha, tal, Sansão, tá, me amarrem. Amarraram Sansão e foram levar Sansão para até entregar os filisteus. O que Sansão faz? Arrebenta as cordas. E Sansão, naquele dia, ele mata muitos homens. Mais uma vez, com a queixada de jumento, mata 1000 homens. Pega a queixada de jumento e mata 1000 homens com aquela queixada de jumento. Irmãos, a história de Sansão é uma chacina, né? A gente vê tanto sangue, tantas coisas terríveis, mas a gente pode perceber que Sansão era um homem que ele era guiado pelo seu próprio ímpeto, pelo seu próprio coração. Provérbios 16:32 é um versículo que eu falo muito para o meu filho. Diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Vale mais controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Muitas vezes nos preocupamos em conquistar a cidade, mas não dominamos o nosso espírito. Era Sansão. Ele dominava a cidade, mas ele não controlava o seu próprio espírito. Irmãos, não siga o seu próprio coração.
Que não sigamos o nosso próprio coração, que sigamos a vontade de Deus. Em outras palavras, não ande na carne. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, 5 a 8, diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Olha só, se você for guiado pelo seu próprio coração, pela sua própria vontade, pelo ímpeto que vem de dentro de você, pela vontade e desejo do seu coração, você vai ser inclinado à morte. Deu para entender por que havia tanta morte aqui em Sansão? Carne pura, irmãos. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se andarmos na carne, se andarmos segundo os desejos do nosso próprio coração, não poderemos agradar a Deus. E carne, irmãos, nada mais é do que a nossa própria vontade. Os nossos desejos, que muitas vezes nós pensamos ser o melhor para nós. Muitas vezes achamos, isso é o melhor para mim. Sansão, ele fez o que a sua carne queria fazer. Ele fez o que estava com vontade de fazer. Isso é andar na carne. Será que você faz aquilo que você tem vontade de fazer? Ou você faz a vontade de Deus? Por fazer a sua própria vontade, Sansão se afastou de Deus e dos planos incríveis que ele tinha para a sua vida. Por fazermos nós, muitas vezes, a vontade da nossa carne, a gente se afasta, a gente fica um passo mais distante dos planos maravilhosos que o Senhor tem para nós. Sansão foi para longe do propósito. Ele foi criado para ser consagrado ao Senhor, para ser separado para Ele, mas ele seguiu o seu próprio coração, ele não seguiu a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, eu ensino um princípio para o meu filho, muito importante. Você faz o que precisa ser feito, não o que você quer. E ele tem uma função lá em casa, o Tito tem 5 anos. E a função dele é jogar o lixo da cozinha no lixo, no lixo maior, né? No lixo grande. Jogar o lixo fora. Todos os dias, ele precisa jogar o lixo da cozinha fora, quando o lixo já está cheio. E no início, principalmente, irmãos, vocês acham que era assim? Claro, mamãe, vou obedecê-la. Pega o lixo e joga fora? Claro que não, irmãos. Eu não quero! Eu odeio! Eu não quero jogar esse lixo fora. E aí, esses dias, eu até fui filmar ele, né? Fazendo trabalho. Porque agora, graças a Deus, ele não chora mais. E aí, eu fui filmar ele do nada, né? Falei, deixa eu filmar aqui. E o filho, mostra aí qual é o seu trabalho. E ele, jogar o lixo fora. E eu odeio esse trabalho. Aí eu, mas você faz, não é mesmo? Faço. Por quê? Porque eu não faço o que eu quero. Porque eu amo obedecer a Deus. Nós precisamos, irmãos, aprender esse princípio na nossa vida. Ah, mas eu não quero orar. Mas eu vou orar, porque eu preciso orar. Ah, mas eu não quero isso. Mas espera aí, eu não faço a vontade da minha carne, eu faço a vontade de Deus. Amém, irmãos? Domine sobre a sua vontade. Não seja guiado pelo seu coração. Não faça apenas o que o seu coração deseja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, Jeremias 17, 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O nosso coração é enganoso. Se você for guiado apenas pela impulsividade do seu coração, apenas por aquilo que está aí dentro de você, sem buscar a direção do Espírito, vai dar ruim. Por quê? Porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a melhor para nós, irmãos. A vontade de Deus é a melhor para nós. Eu me lembro de uma vez que em uma oração com uma família, e aí eu falei sobre orarmos pedindo a vontade de Deus. E aí uma pessoa da família virou e falou assim, eu não oro para Deus fazer a vontade dele. Eu falei, como assim? Ele, vai que Deus quer me mandar lá para a África. Eu não quero ir não. E aí naquele momento eu falei, se a vontade de Deus é que eu vá para a África, lá será o melhor lugar do mundo para mim. Porque o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus.
O melhor lugar do mundo é você cumprir no propósito para o qual Deus te criou. Não tenha medo de pedir a vontade de Deus para a sua vida. Eu vejo muitas pessoas às vezes receosas de orar entregando tudo, falando: Deus, qual é a tua vontade? Eu quero a tua vontade, eu confio. Tem gente que tem dificuldade, achando que a sua vontade é melhor. Sabe de nada, inocente. A nossa vontade não é melhor, irmãos. Nós usamos uma ilustração para falar para as crianças sobre isso. E a gente usou a ilustração de um pirulito pequeno. O pirulito pequeno ali é a sua vontade. E Deus está lá assim: me dá a sua vontade. E você: não, é meu pirulito precioso, né? My precious. Meu precioso, não, é minha vontade. Mas aí Deus fala: me dá a sua vontade. É quando a gente entrega aquele pirulito pequeno, Deus vem com aquele pirulitão do Chaves, daquele tamanho, sabe? E dá pra gente. Porque a vontade dele é infinitamente maior, melhor do que a nossa, irmãos. Sansão não queria fazer a vontade de Deus, ele não queria se submeter à vontade de Deus, mas isso distanciou do propósito que Deus tinha para a vida dele. Não faça isso, irmãos. Não retenha a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é sempre maior. Deus nunca nos tira de algo bom para nos dar algo pior. Deus nunca nos tira de algo ruim para nos dar algo pior. Muito pelo contrário, Deus nos dá sempre algo infinitamente melhor do que nós esperamos. Amém? E em terceiro lugar, o terceiro princípio: purifique a sua vida. Para você viver o seu propósito e não se perder como Sansão se perdeu, purifique a sua vida. A gente vê quando Sansão se apaixona por Dalila. Sansão, Juízes 16, versículo 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. E os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. E aqui começa aquela história. Ele inventa, é assim. Aí Dalila amarra ele e de repente fala: os filisteus estão vindo. E ele arrebenta aquelas tiras. E ele a engana várias vezes, porque ele não queria falar para ela. Mas a Bíblia diz que Dalila o importunou até a morte. Gente, é uma expressão usada de que assim: meu Deus, eu tô a fim de morrer, mas não tem essa mulher me importunando. E aí Sansão contou para ela o segredo. Falou: eu tenho um voto de Nazireu, eu não posso cortar os meus cabelos. Mas o que aconteceu? Quando ele contou, ela cortou o cabelo dele. Versículo 21. Aliás, antes do 21. 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais dessa vez, pois ele me contou todo o segredo. E os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Que triste. Isso é o pior, irmãos. Por que esse ponto fala sobre purificar a sua vida? Porque muitas vezes nós não temos nem consciência, noção do quão longe do Senhor estamos. Sansão não tinha nem consciência de que o Senhor o havia deixado. Que triste isso. Sabe, irmãos, algo importante que Russell Shedd fala sobre os filisteus. O povo filisteu foi o povo que mais tempo dominou sobre Israel.
E a sua maneira de dominar era diferente dos midianitas, dos moabitas. Porque os midianitas e os moabitas muitas vezes entravam e dominavam pela força, pela violência. Mas os filisteus, eles infiltravam. Então acontecia o quê? Casamentos mistos, comércio e outros contratos pacíficos que eram mais perigosos, porque ameaçavam dominar integralmente aquela nação. Era assim que acontecia aquele domínio dos filisteus. Então, quando a gente vê Sansão se relacionando com a mulher filisteia, deixa eu te falar algo, aquilo era comum. Não era só o Sansão que estava sendo o rebelde do povo, a ovelha negra. A maior parte do povo de Israel já estava fazendo aquilo. Se casar com povos estrangeiros já era comum para aquela época. Sansão, ele deveria ser modelo de purificação. Ele deveria ir na contramão do que todo mundo estava já considerando normal. Mas não foi isso que ele fez. Sabe, irmãos, e esse é um dos maiores perigos da nossa geração, a mistura. A mistura. Era isso que estava acontecendo naquela época, havia uma mistura. E hoje nós temos esse risco. Isso é normal, o que tem? Meus filhos participarem de bloquinho de carnaval? Gente, que inocência, é só um bloquinho de carnaval. Uma vez uma irmã perguntou para mim: você acha que eu deveria levar ela no bloquinho de carnaval? Eu perguntei para ela assim: se ela tivesse 16 anos, você estaria me fazendo essa pergunta? Ela: não, eu não deixaria ela ir. Eu falei: por que deixa com 5 anos? É a contaminação. Quando é adolescente a gente fala: que absurdo esses adolescentes, esses jovens, nesses blocos de carnaval. É ou não é, irmãos? Irmãos, mas essa mistura começa desde cedo. A achar que é normal, achar que tudo bem. Você quer outra coisa? Ouvir músicas seculares. Pastor, mas peraí, é pecado ouvir música secular? Não. Não é pecado. Sabe qual é o problema? O problema é a nossa secularização. O problema é que no seu carro, enquanto poderiam estar tendo louvores de adoração ao Senhor, está tocando lá músicas que não trazem louvor ao Senhor. Eu não estou falando para você na hora que você está com o seu esposo, namorando, você colocar lá: eu sou canela de fogo, reteté de... Não precisa. Nem aquela 500 graus de puro fogo santo e poder. Não precisa. Não é isso. Mas é de você escolher ser puro, sabe, irmãos? Escolher ser diferente é apurar. Todo mundo faz, mas você tem um propósito a cumprir. Por isso, purifique-se. Todo mundo faz isso, mas eu não, porque eu sou diferente. O Senhor tem um propósito para cumprir na minha vida. Talvez naquela época para Sansão era assim. Todo mundo já estava se casando com as mulheres filisteias, era comum. Mas para Sansão não deveria, porque havia um propósito na sua vida. Nós precisamos nos purificar, irmãos. Uma água como essa que acabou agora, uma água, se eu pingo uma gota de esgoto aqui dentro, ela é pura? Não. Você tomaria? Nem as crianças lá no Kids tomam, se eu faço uma dinâmica dessa para eles. Não toma, por quê? Deixou de ser pura. Deixou de ser pura. Deus quer que sejamos puros. Sansão era para ser nazireu, consagrado. Isso nos fala de ser exclusivo de Deus. Mas ele se misturou. Ele não deveria beber vinho, sabe por quê? Porque o seu prazer deveria estar no Senhor. Por que havia aquela ordem para os nazireus de não beberem vinho? Porque o prazer dele deveria vir exclusivamente do Senhor. De onde está vindo o seu prazer? Será que você encontra prazer no Senhor? Será que você encontra prazer nele?
Sabe, o Novo Testamento, Paulo nos fala: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E o que tem roubado o seu prazer no Senhor? O que tem roubado o seu prazer de estar na presença de Deus? Hoje é dia de você se purificar. Deus permitiu que muitas coisas ruins acontecessem a Sansão, para mostrar para o povo de Israel que o povo filisteu era um povo inimigo. Quando a gente vê aqui em Juízes 14, quando teve aquela história do primeiro casamento que ele quis ter com aquela mulher filisteia, no versículo 4 de Juízes 14, olha o que acontece, o que a Bíblia diz: seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Como assim? Gente, eles já não estavam vendo o povo filisteu como inimigos. Eles já estavam tão habituados com a presença dos filisteus, se casando com os filisteus, que eles já não viam perigo no inimigo. Você percebe que hoje acontece isso? Estamos achando tão comum ter cenas pornográficas numa série da Netflix que a gente está assistindo. Você já está tão acostumado. Não, mas espera aí, não mostrou a genitália. Ah, só faltou. Não, mas a classificação é 16 anos, eu tenho 17. E o Espírito Santo? E a classificação do Espírito Santo? Você perguntou? Isso é purificação. Precisamos nos purificar, porque o real perigo está aqui à nossa volta, do secularismo, de achar normal tudo, de fazer o que todo mundo faz. Era isso que Sansão estava vivendo, e ele não se tocou. Ele não se tocou que havia um chamado especial para a vida dele, que ele precisava ser diferente. Mas hoje, irmãos, nós precisamos entender: há um perigo do real desaparecimento da fé. Como assim? Eu sou crente, não praticante. Já tem isso. Já tem um monte de gente que se diz evangélico, não praticante. Esse é o mesmo perigo que ele vivia ali naquela época. Nós vivemos nesse contexto. O mundo tem normalizado tantos comportamentos, e nós, como cristãos, não temos nos mantido puros muitas vezes. Sabe, irmãos, essa purificação é de um outro nível mesmo. Pastor, às vezes, será que isso não vai ser demais? Vai ser demais. Mas é assim que você vai caminhar rumo ao propósito de Deus para a sua vida. Amém? É assim que você vai caminhar. Hoje decida purificar o seu coração, passar uma peneira de Deus, para você honrá-lo para sempre. Provérbios 17:3 diz: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Se o Senhor provar o seu coração, será que Ele vai ver o mais puro ouro? Sabe, havia uma mulher, conta-se uma história, de uma mulher curiosa, que ela foi até o ourives para conhecer como que se dava o processo de purificação da prata. E ela perguntou se era verdade que o ourives tinha que ficar lá diante da prata, lá diante do fogo, para ver a prata ser refinada. E o ourives respondeu que sim, porque ele tinha que ficar olhando a prata para ela não ser destruída pelo fogo. Ele tinha que ficar lá olhando. E então a mulher perguntou assim: e como você sabe quando a prata já está purificada? E aí o ourives respondeu: é fácil, quando eu vejo a minha imagem nela. Quando você vai ver se o seu coração está purificado como o Senhor deseja? Quando a face do Senhor for vista em você. A face do Senhor está sendo vista em nós, irmãos? Será que a face do Senhor é percebida em nós, na nossa casa, no nosso trabalho? As pessoas olham e veem Jesus em nós? Esse é o nosso nível de purificação. Esse é o nível de purificação que o Senhor deseja que caminhemos. E por último, o último princípio: se arrependa quando cair. No final de sua vida, Sansão, ele fez algo certo. Mas eu quero te falar, você não precisa esperar chegar no final da sua vida.
Juízes 16. A gente vê no final de Juízes 16, versículo 21. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Ele não saía do lugar. Sua visão foi tirada. É isso que acontece quando nós não estamos vivendo o propósito de Deus. A gente não sai do lugar, fica dando voltas. A nossa visão, ela é tirada. A visão do que Deus tem para nós, a visão de longo prazo é tirada. Foi isso que aconteceu com Sansão. Mas no final, versículo 28, diz assim: Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, e apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, ele disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Sabe, irmãos, tinha muito tempo que Sansão não clamava a Deus. Na verdade, são poucos momentos que a gente vê Sansão clamando a Deus. Uma delas é quando ele ficou com sede no meio dessa história. Será que você espera chegar ao fim para clamar a Deus? Nós não precisamos esperar chegar ao fim para clamar ao Senhor. Não deixe que você esteja longe do Senhor há muito tempo e não se dê conta disso. Como Sansão não estava se dando conta de que já estava longe do Senhor há tempos. Talvez isso tenha acontecido com você, mas hoje, assim como Sansão se arrependeu, hoje você pode se arrepender. E você não precisa chegar no final da sua vida para fazer isso. Você pode hoje se arrepender e falar: Senhor, eu quero cumprir o plano do Senhor na minha vida. Eu não quero desonrar ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? A palavra de Deus diz que quando eles prenderam Sansão, eles fizeram festas no templo do deus Dagon. Começaram a festejar e a dizer: Dagon é vencedor, Dagon nos deu Sansão. Deixa eu te falar uma coisa: o diabo ri, festeja, celebra quando Deus é desonrado na sua vida. O diabo celebra quando nós desonramos o Senhor. Que haja temor hoje na nossa vida, que haja temor no nosso coração de falar: eu não vou desonrar o Senhor, não vou desonrar o Senhor, muito pelo contrário, eu darei honra ao Senhor com a minha vida. Amém, irmãos? Hoje é dia de você se arrepender, sentir tristeza pelo pecado. Sansão, ele tinha nascido com o propósito de libertar o povo de Israel dos seus inimigos, dos filisteus. Mas com o pecado, ele se afastou desse plano. E os filisteus continuaram oprimindo o povo de Israel durante todo aquele tempo. Mas quando Sansão se arrependeu e ele clamou a Deus, o plano de Deus se cumpriu. Ainda que tenha sido tarde, quando Sansão, ele clamou a Deus, ele se arrependeu, o plano que Deus tinha, que era livrar o povo de Israel dos filisteus, ele se cumpriu. E o Israel ficou liberto durante muito tempo dos filisteus. Sabe, irmãos, você não precisa chegar no final da sua vida assim. Claro que Deus não queria que Sansão tivesse a vida assim, mas o Senhor deseja que hoje você tenha o coração que ele teve ali, de se arrepender. Você não precisa esperar chegar no final da sua vida para então se arrepender. Você pode se arrepender hoje, para que o propósito maravilhoso de Deus se cumpra na sua vida. Você pode hoje se arrepender e ver o que Lucas 15:10 diz: a alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. O Senhor, uma coisa nós temos certeza: a alegria em seu coração quando você se arrepende. Ele está de braços abertos para te receber. E hoje, se você deseja viver o propósito de Deus na sua vida, se você deseja caminhar rumo ao que o Senhor tem para você, obedeça ao Senhor integralmente. Não siga o seu próprio coração. Purifique a sua vida e se arrependa quando cair.
Para finalizar, eu quero compartilhar um texto que eu escrevi ao Senhor em oração alguns anos atrás. Eu não quero viver a parcialidade do que Ele tem para mim. Eu não quero chegar ao fim dos meus dias e olhar para trás frustrada por pensar, poderia ter feito mais ou menos. Eu não quero a metade dos seus sonhos se cumprido em mim. Eu não quero quase chegar lá. Eu não quero estar com um pé no propósito e o outro na minha vontade. Eu não quero perder a plenitude por medo, nem mesmo por desobediência. Eu quero a plenitude, a perfeição que Ele desejou antes mesmo que eu existisse, a exatidão dos seus planos, ainda que nele sejam necessárias lágrimas e pedras. Eu quero tudo, porque se vem dele para mim, é porque é o melhor, e eu confio. Você quer viver esses planos que o Senhor tem para a sua vida? Eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento. Queria convidar toda a igreja a ficar de pé. E nesse momento, você vai fazer essa oração para o Senhor. Você vai entregar o seu coração a Ele, falando: Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor para mim. Então, Senhor, que eu te obedeça integralmente. Senhor, que eu não seja levado pelo meu coração enganoso. Que eu purifique a minha vida cada dia mais e me arrependa sempre que eu cair. Abre a sua boca, comece a orar. Fala para Ele, fala: Senhor, porque eu quero viver o teu chamado até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu quero cumprir aquilo para o qual o Senhor me chamou para viver. Eu quero ser exatamente aquilo que o Senhor me chamou para ser. Senhor, eu quero declarar aqui agora, em nome de Jesus, propósitos liberados, planos destravados. Senhor, aquilo que o Senhor tem, que olho nem ouviu, que ouvido nem ouviu, que mente alguma imaginou. É isso que o Senhor tem preparado para esses irmãos, e que isso seja liberado agora em nome de Jesus. Que haja hoje uma decisão de romper com a superficialidade. Que haja hoje uma decisão de romper com a obediência parcial. Que haja hoje uma decisão de avançar no Senhor, no propósito que o Senhor tem para suas vidas. Nós declaramos em nome de Jesus que viveremos aquilo que o Senhor tem para nós. Livra-nos de pecar, livra-nos de errar e fugir do propósito, como aconteceu com Sansão. Que em nome de Jesus permaneçamos firmes no propósito até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Que permaneçamos naquilo que o Senhor nos chamou para viver. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos. Cante isso ao Senhor. Sede por ti, ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Diga isso. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar. Diga que você vai gastar a sua vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Senhor, decidimos gastar a nossa vida diante do altar do Senhor. Não queremos desperdiçar os nossos dias longe do propósito do Senhor para nós. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de viver longe daquilo que o Senhor planejou para nós. Eu quero declarar vidas aqui fluindo no teu propósito, fluindo em direção àquilo que o Senhor sonhou e planejou para cada um deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu queria que toda a igreja agora continuasse de cabeça baixa. E se você talvez chegou aqui e enquanto eu ministrava essa palavra, enquanto você ouvia, você pensava: eu nunca nem comecei no propósito que Deus tem para mim.
A minha vida está muito longe disso. Eu nunca entreguei a minha vida ao Senhor. Mas se hoje o Senhor já começou a tocar no seu coração, te dizendo que Ele tem algo mais especial para você, se hoje o Senhor já começou a mover no seu coração um senso de insatisfação da vida que você está vivendo agora, e se o Senhor já soprou no seu coração, eu tenho mais para você. Se hoje, enquanto eu ministrava, o Espírito Santo já começou a mover dentro de você, você falando: eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. E eu queria te chamar nesse momento, aqueles que hoje decidem viver uma nova vida com Cristo. Você que decide abandonar a vida do passado e viver a vida incrível que o Senhor tem para você. Você que deseja entregar a sua vida ao Senhor como o único Senhor e Salvador da sua vida. Eu queria te convidar a levantar as suas mãos. A igreja continua de cabeça baixa. E eu quero convidar você a levantar as suas mãos nesse momento, que nós queremos orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levante suas mãos, nós queremos orar pela sua vida. Você que hoje quer entregar a sua vida ao Senhor, Deus te abençoe onde você está. Levante suas mãos lá em cima e diga isso ao Senhor: eu quero entregar a minha vida ao Senhor Jesus hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar você que levantou suas mãos nesse momento a sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Os líderes estão aqui para orar por você. Se tem uma pessoa do lado, você pode ajudar essa pessoa, acompanhando ela até aqui à frente. Você que levantou sua mão, vem aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, queremos te conhecer, caminhar junto com você nesse projeto de Deus para a sua vida, amém? Pode vir, sai do seu lugar. Essa é uma nova história que está começando na sua vida hoje, amém? Aleluia! Estenda suas mãos para cá, igreja. Oh, aleluia! A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Todos que estão aqui já, a maioria dessas pessoas que estão aqui hoje já fizeram isso um dia, e foi a melhor escolha da nossa vida, amém, irmãos? E eu queria que você estendesse suas mãos para cá e nós vamos orar neste momento. Senhor, nós entregamos essas vidas ao Senhor. Te agradecemos por cada um deles e declaramos um novo tempo na vida deles. Declaramos que os propósitos incríveis, os propósitos maravilhosos que o Senhor tem se cumprirão na vida deles, um a um, dia após dia, em nome de Jesus. Que nessa nova fase, nesse novo tempo, eles possam viver de vitória, de glória em glória, em nome de Jesus. Repita comigo: Senhor, eu te entrego a minha vida, reconhecendo como Senhor e Salvador da minha vida. Toma a minha história e faz cumprir em mim os teus planos maravilhosos. Eu te dou a minha vida, em nome de Jesus, amém. Vire para a sua igreja. Essa é a família que está te recebendo hoje. Você faz parte dessa família agora. Essa é a igreja que está te recebendo hoje de braços abertos, amém? Eu quero pedir a você, só um minutinho, que a gente vai dar um cafezinho para você pegar os seus dados. A gente tem uma sala que a gente preparou muito especial ali para vocês. Então eu peço que vocês sejam direcionados por eles, que a gente vai pegar os seus dados pra gente orar por você durante a semana, pra gente estar cuidando de você melhor. Então acompanhe a equipe até uma sala especial, que você vai ser recebido com muito amor. Estamos muito felizes de você estar aqui. Lá é rapidinho, 5 minutinhos, e eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, amém? Amém, irmãos? Quantos estão aqui saindo hoje decididos a viver o propósito do Senhor para sua vida? Amém? Vira para a pessoa do seu lado e fala: viva intensamente o propósito de Deus para você. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.